muita alegria, com muita satisfação que estamos iniciando mais um Caminhando Juntos, nosso encontro semanal aqui na Rádio Cristo para Todos e também na página da Rádio CPT no Facebook e no canal da Rádio CPT no YouTube. Eu sou o pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e com muita alegria produzo esse programa e compartilho ele com você semanalmente para essa nossa reflexão em conjunto, para o nosso crescimento mútuo, enfatizando sempre o grande amor de Deus que nós podemos usufruir e compartilhar entre nós e com as pessoas do mundo, e também o quanto é bom, o quanto é importante podermos caminhar juntos no caminho que conduz à vida eterna. O tema do nosso programa de hoje é a compreensão das Escrituras Sagradas a partir da justificação pela fé. Por que estamos enfatizando esse tema? A gente agradece muito todas os irmãos e irmãs que assistem ao nosso programa, que curtem as nossas lives, que compartilham as nossas lives, e também aqueles que se manifestam no chat, expressando a sua opinião, a sua concordância, a sua discordância daquilo que aqui nós colocamos. E uma manifestação disse o seguinte, com relação a um dos programas nas semanas passadas, quando eu enfatizei a bênção que é termos o livro de concórdia, a nova dogmática que foi lançada na 63ª Convenção Nacional, e um dos nossos ouvintes disse assim: as Escrituras bastam, as Escrituras são suficientes. E essa é uma afirmação corretíssima, porque o próprio reformador Martinho Lutero e os seus apoiadores disseram sola Escritura. Quando disseram somente a Escritura, estavam dizendo que para nós cristãos basta conhecermos e crermos no que as Escrituras Sagradas nos revelam. Então essa afirmação, que foi feita por um dos nossos ouvintes, é corretíssima e nós agradecemos por ter feito essa afirmação. No entanto, é importante que nós reflitamos a forma como nós lemos as Escrituras. Nós sabemos que existem muitas denominações cristãs, muitas doutrinas diferentes, e todas as denominações cristãs partem das Escrituras. Todas elas leem as Escrituras, interpretam as Escrituras, e é justamente na forma de ler as Escrituras e interpretar as Escrituras é que se chega a conclusões diferentes. A conceitos diferentes, as diferenças doutrinárias. E é sobre isso que eu quero falar com você neste nosso encontro de hoje. Com esse tema, a compreensão das Escrituras Sagradas a partir da justificação pela fé. E para fundamentar essa nossa reflexão, eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 28, e eu tenho aqui em minhas mãos a nova tradução na linguagem de hoje, e eu vou ler para você. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, diz assim: mas agora Deus mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isto que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não?
Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Você percebe, querido irmão, querida irmã, que o apóstolo Paulo, nessa carta preciosíssima, que é a carta aos Romanos, ele enfatiza a justificação pela graça, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Isso fica muito claro no versículo 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Pois bem, então, para os confessores luteranos, nas confissões luteranas, fica claro, fica evidente de que a doutrina central das Escrituras é a doutrina da justificação pela fé. E isso nós percebemos não apenas na carta aos Romanos, mas nós percebemos em toda a Escritura Sagrada, em toda a Bíblia. E isso as confissões luteranas deixam muito claro. E esta visão de que a doutrina central é a doutrina da justificação pela fé, ela faz com que todos os textos bíblicos sejam interpretados na perspectiva da justificação pela fé. Exemplificando, as denominações cristãs que não colocam a doutrina da justificação pela fé como a doutrina central, a doutrina principal, eles analisam todas as doutrinas no mesmo nível. Por exemplo, a doutrina sobre a criação, a doutrina sobre os anjos, a doutrina sobre o ser humano, a doutrina sobre o pecado, sobre salvação, sobre graça, sobre céu, sobre inferno, enfim, eles colocam todas as doutrinas no mesmo nível, como se fosse uma estante e todas elas estivessem ocupando o mesmo lugar, estando no mesmo nível de importância. E aí, então, fazendo essa interpretação, tendo essa visão das Escrituras Sagradas, eles chegam a conclusões, a doutrinas que muitas vezes são diferentes das nossas conclusões, diferentes das doutrinas luteranas. E como é que as confissões luteranas, e como é que nós luteranos interpretamos as Escrituras? Podemos usar como ilustração uma roda de uma bicicleta, que tem um centro, e a partir desse centro, os aros vão indo para toda a extremidade, as extremidades da roda. E o que é que está no centro dessa roda? A doutrina da justificação pela fé. Ou seja, essa doutrina é a principal. Essa é a doutrina que se destaca nas Escrituras Sagradas. E todas as outras, então, giram em torno dela e estão relacionados com ela. Então, quando nós temos a doutrina da justificação pela fé como a doutrina central, nós vamos estudar a doutrina da criação, por exemplo, que é o primeiro artigo do Credo Apostólico, a partir da doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ler os textos bíblicos que falam da criação, tendo como pano de fundo, ou tendo como filtro, a doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ler, então, também, por exemplo, a doutrina da redenção, que é o segundo artigo do Credo Apostólico. Nós vamos ler a partir da justificação pela fé. Nós vamos entender toda a obra de Jesus, que é o que trata o segundo artigo, a partir da justificação pela fé. Nós vamos ler e estudar, por exemplo, o terceiro artigo do Credo Apostólico, que fala da santificação, que fala do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, a partir da doutrina da justificação pela fé. E assim nós vamos ler e entender a doutrina dos anjos, a doutrina sobre céu, sobre inferno, enfim, todas as doutrinas que estão nas Escrituras Sagradas, a partir da doutrina da justificação pela fé. Isso vai fazer com que a nossa visão sobre todas as doutrinas seja uma visão cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Porque é
claro, e esse texto aqui deixa muito claro, que é por meio de Cristo que Deus derrama a sua graça sobre nós. Que é por meio de Cristo e da sua obra que Deus nos reconcilia com Ele e nos dá a salvação. Nós vemos isso, por exemplo, no versículo 24, onde diz: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus. E os versículos 25 e 26, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Então veja, quando nós temos essa visão a respeito das Escrituras Sagradas, que está nas confissões luteranas, quando nós colocamos a doutrina da justificação pela fé, não lado a lado às demais doutrinas, como se fosse apenas mais uma doutrina, ou mais uma doutrina, mas quando nós a colocamos no centro e vemos todas as doutrinas a partir da doutrina da justificação pela fé, então nós passamos a ter uma visão cristocêntrica. Ou seja, nós analisamos todas as doutrinas, todos os textos bíblicos a partir de Cristo. As do Antigo Testamento a partir da promessa da vinda de Cristo, as do Novo Testamento a partir da vinda de Cristo, dos seus ensinamentos e das promessas que estão relacionadas a Ele para o futuro, para a eternidade. Cristo passa a ser o fio vermelho que perpassa todas as Escrituras Sagradas, desde a primeira página do Gênesis até a última página do Apocalipse. E você poderá então dizer, mas será que é assim mesmo? Com certeza é. Por exemplo, quando nós vamos estudar os mandamentos, que estão lá em Êxodo 20, e também estão no nosso Catecismo Menor, e nós também conhecemos, né, os 10 mandamentos. Se nós analisarmos os mandamentos assim como muitas denominações analisam, colocando todas as doutrinas lado a lado, nós vamos ver os mandamentos apenas como algo que Deus exige de nós. E vamos ver os mandamentos como algo pesado, como algo massacrante, algo que exige de nós algo que nós não conseguimos fazer. Agora, quando nós analisamos a doutrina dos 10 mandamentos a partir da doutrina da justificação pela fé, nós vamos ver que lá em Êxodo 20, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus primeiro menciona o que ele faz, o que ele fez, e então ele nos diz o que ele espera de nós. Aí vem os 10 mandamentos. E quando Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, nós vamos interpretar isso também na perspectiva da doutrina da justificação pela fé, de forma cristocêntrica, né? Nós vamos perceber que aquela libertação que Deus realizou lá, quando o povo foi tirado do Egito, quando foi celebrada a primeira Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento, que se celebra a passagem do anjo, né, naquela 10ª praga, as pessoas sendo poupadas da morte, os primogênitos sendo poupados da morte, quando o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais da porta. Nós vamos entender aquele relato lá e aquele acontecimento na perspectiva de Cristo, de forma cristocêntrica. Aquele sangue do cordeiro que fora passado nos umbrais das portas era um tipo, uma sombra que apontava para o sacrifício perfeito. O sacrifício que não precisa mais ser repetido, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, lá no Egito, Deus agiu de uma forma cristocêntrica, perdoando os pecados e poupando da morte aqueles que confiaram na promessa de Deus de que no sangue do Cordeiro havia libertação. O sangue do Cordeiro os libertaria, os livraria da morte. Observem que foi justamente na Páscoa do Antigo Testamento que Jesus ressuscitou. Deus faz essa conexão nas Escrituras Sagradas, para mostrar que os episódios lá do Antigo Testamento precisam ser analisados à luz de Cristo, de forma cristocêntrica.
Ou, em outras palavras, a partir da doutrina da justificação pela fé. Você percebe então, querido irmão, querida irmã, que as confissões luteranas em si, elas não são indispensáveis para a nossa salvação. De fato, é verdade que o que nós precisamos são as Escrituras Sagradas. Agora, as confissões luteranas e as dogmáticas, como aquela que eu apresentei em outro programa, aquela que foi lançada na 63ª Convenção Nacional, e outras dogmáticas publicadas e lançadas pelo luteranismo confessional no Brasil e no mundo, essas dogmáticas, elas nos ajudam a fazer a leitura da Escritura Sagrada com o óculos correto, com o óculos da perspectiva cristocêntrica, com o óculos da perspectiva da doutrina da justificação pela fé. E essa leitura com esses óculos faz toda a diferença. Porque essa leitura vai nos levar a encontrar na Bíblia a distinção de lei e evangelho, vai nos levar a encontrar na Bíblia a perspectiva de justificação e santificação, e essa perspectiva vai nos levar a compreender a teologia da cruz, que é a teologia bíblica, que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: nós pregamos a Cristo e este crucificado. E vai nos livrar de enveredar por teologias como a teologia da glória, a teologia da libertação, a teologia da prosperidade e tantas outras teologias que circulam em nossos dias, nas igrejas, nas redes sociais, enfim, em todos os meios de comunicação. Então, eu quero convidar você assim, a valorizar muito o fato de você pertencer a uma igreja luterana confessional, o que já enfatizamos também em outros programas. O fato de você poder ler a Escritura da perspectiva da doutrina da justificação pela fé. Talvez você ainda não tenha percebido isso, porque você nasceu talvez na igreja luterana, ou já faz parte da igreja luterana há muito tempo, e você já está habituado a ler e a interpretar e a compreender e a viver as Escrituras Sagradas dessa forma. Mas quando as pessoas não têm essa compreensão, infelizmente, elas enveredam por outras teologias. E muitas vezes teologia das obras, em que enfatiza aquilo que o ser humano faz ou deixa de fazer para merecer a salvação. Quando essa forma de ler as Escrituras, a partir das confissões luteranas, a partir da doutrina da justificação pela fé, nos dão a certeza de que nós nada merecemos porque somos pecadores, miseráveis pecadores, mas elas também nos dão a certeza de que Deus agiu, age e continuará agindo por meio de Cristo, para, por meio de Cristo, nos dar o perdão e a salvação. Aliás, essa forma cristocêntrica de ver as Escrituras nos leva a crer que desde a criação, tudo foi criado pelo poder do Verbo, pelo poder de Cristo. O pecado entrou no mundo e estragou o que Deus havia criado. Mas o mesmo Verbo que estava presente na criação se fez carne, habitou entre nós, cumpriu a lei, morreu em nosso lugar para consertar aquilo que o pecado estragou. E é esse mesmo Cristo que agora nos convida a crer nele e a caminhar com ele, confiando no perdão que ele oferece, confiando na sua orientação, confiando no seu pastoreio e confiando que ele há de nos conduzir pelo caminho estreito, o caminho difícil, que é o caminho da fé, para a bem-aventurança eterna. Portanto, a partir da doutrina da justificação pela fé, nós fazemos uma leitura cristocêntrica da Escritura Sagrada e caminhamos então pela fé em Cristo Jesus, com Cristo e com a sua igreja, para a vida eterna. Que você possa continuar refletindo sobre esse tema e que você possa dialogar com o seu pastor, com seus irmãos e irmãs na fé, mais sobre esse tema. A compreensão das Escrituras Sagradas a partir da justificação pela fé.
É assim que Lutero leu as Escrituras, foi assim que Lutero teve a sua vida transformada, e dessa forma, né, essa forma bonita de interpretar as Escrituras Sagradas, é que o luteranismo vem realizando o seu trabalho há mais de 500 anos, sendo uma bênção para muitas gerações no passado, sendo uma bênção para mim e todos nós, nesses tempos que vivemos, e certamente será uma bênção para as gerações vindouras. Valorizemos esse tesouro, vivamos esse tesouro e compartilhemos esse tesouro com os nossos semelhantes. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um forte abraço, votos de muitas felicidades e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.